Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live, nossa segunda live sobre o tópico reescoramento de estruturas de concreto em obras de edificação, patrocinado pela Abrasf e pela ABS. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês nessa noite de terça-feira. Ela é uma continuação de um trabalho que a gente começou a fazer aí há cerca de 3 semanas, que teve muito sucesso, muita repercussão positiva. Espero que, assim como a primeira, essa segunda edição seja tão exitosa como foi a primeira. A gente tem cerca de 200 pessoas inscritas aqui, e a gente tem ainda cerca de 30 ou 40 pessoas aqui na sala, só que eu estou vendo. A gente vai aguardar mais uns 3 minutinhos, até as 6h05, para poder começar oficialmente. Eu queria lembrar que eu sugiro que os microfones de vocês estejam mutados, né, a fim de evitar aí o ruído de tanta gente na sala. Eu queria lembrar também que essa live está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada tanto no site das duas associações, como também para download, né, ou em links adequados no que a gente vai passar para vocês, ok? Então, vamos dar mais 3 minutinhos aqui. Tá? Eu tenho o suporte aqui do Jefferson, que é o nosso consultor de engenharia aqui da Abrasf também, que está aqui no suporte, aqui no backstage comigo. Ele está fazendo também o controle do chat. Quem tiver perguntas ao longo da apresentação, eu peço a gentileza que escreva as perguntas no nosso chat, que elas vão ser encaminhadas para os palestrantes ao final da apresentação. A ideia é que a apresentação comece por volta das 6h05 e que a gente termine por volta das 7h15, 7h30 no máximo, conforme combinado com vocês, ok? Vamos aguardar só mais 2 minutos, né? Eu lembro mais uma vez aí, peço encarecidamente que mantenha os microfones silenciados e que essa apresentação está sendo gravada para uso posterior. Obrigado por enquanto, até já. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Bom, pessoal, boa noite a todos, agora de forma oficial. Passados aí os 5 minutos de tolerância inicial, acho que em respeito a todos aí que entraram na sala, que estão conosco nessa noite de terça-feira, nós achamos 50 pessoas dentro da sala, a gente vai começar essa apresentação. Então, ela é uma segunda live, né, sobre o tema reescoramento de edificações, né, sobre estruturas de concreto em obras de edificação. Mais uma vez eu peço que vocês, por favor, encarecidamente mantenham os seus microfones silenciados, mutados, né?
Caso vocês tenham alguma pergunta, ou perguntas relevantes devem ser encaminhadas através do chat aqui para o Jefferson, que está dando, que é o nosso consultor de engenharia aqui da Brasf, que vai dar o nosso suporte técnico aqui e vai encaminhar as perguntas aí para os palestrantes, né? Eu gostaria de lembrar também, né, que essa apresentação está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada nos canais aí relevantes das associações. Esse debate, que na verdade não é o primeiro, né, essa live não é a primeira sobre o assunto, ela na verdade ela é a parte 2 de um assunto muito bacana, muito polêmico, muito interessante, e que a gente foi percebendo que quando a gente escolheu o tema, a gente deveria poder juntar aí pessoas importantes e que olhassem o tema sob diversos pontos de vista, né? Pontos de vista diferentes. Então, assim, ponto de vista de uma construtora, né? Então, de alguém que conduz obra, então, que contratou sistemas aí de formas de escoramentos, aí, contratou em contrato ao longo de muitos anos, né? A gente pediu a presença também do pessoal da ABS, que nos encaminhou também aí diversos calculistas e colocou o Luiz Aurélio, que é um dos diretores da associação, para participar conosco, né, que está, inclusive, organizando esse evento conosco. Daqui a pouco ele deve estar entrando na sala aqui. E um membro da associação aí, da Associação Brasileira de Sistemas de Forma e Escoramento, que é o Miguel, né, que é um profissional bastante experiente no setor aí, professor, inclusive, né, que vai também contribuir conosco nesse debate, né? Então, assim, talvez o grande objetivo desse debate, que talvez a gente discutir aí essas diferentes formas, né, que o assunto aí tem, a importância, a relevância que a gente tem, que esse assunto tem nas obras, na execução das obras, no que tange a sua execução, as suas patologias, os seus riscos e controles, né? E trocar conhecimento entre toda a turma que está aqui. A gente já está em 50 participantes aqui na sala, né? Lembro que esse tema de reescoramento ele sempre gerou muita dúvida, muita discussão, de uma certa forma até muito desentendimento sobre a questão de responsabilidades, né, custos, definições, né? Então, muita gente, acho que foi colocando, entre aspas, a mão, muita gente foi tirando a mão da discussão de quem faz o quê, quem se responsabiliza por quê, quem projeta o quê, né? Então, a gente decidiu, através da Abrasf, juntamente com o pessoal da ABS e com a Quelete Soluções de Engenharia, né, tentar esclarecer e formar uma opinião com a experiência dos participantes, né? Discutir um pouquinho os sistemas executivos, então aí fala um pouquinho das questões de reescoramento, o escoramento remanescente, vantagens e desvantagens, né? E transmitir ao público participante aí um pouquinho de confiança e a certeza que os sistemas que são mais adequados para as suas obras, para os seus desafios. Então, esse debate ele deve enriquecer o conhecimento de todos, né? Então tem a participação de diversos stakeholders, diversos setores aí. A ideia não é ter vitorioso, não ter gente que tem a razão sobre o tema, já que, na verdade, ele tem uma diversidade de olhares que é notada, né? Então, face aí a polêmica que esse assunto desperta aí em todo mundo, né? Em todo mundo que está envolvido em obra, né? Então, aí eu queria repetir aí, né, porque esse debate está sendo gravado, né, então ele vai ser disponibilizado nos canais adequados. Quem quiser conhecer também um pouquinho mais das nossas atuações aí, conheça o nosso site abrasf.org.br, ok? Então, boa noite a todos, mais uma vez aí, então vou apresentar as pessoas que estão aqui conosco nessa organização desse debate, para a gente fazer a abertura, né, então, assim, eu sou Alexandre Pandolfo, quem não me conhece, eu sou Head de Operações da Abrasf, tenho uma experiência aí de cerca de 20 anos no setor aí de forma de escoramento metálico. Então, sou engenheiro civil de formação também, aí com quase 30 anos de formado, aí tenho outras atividades além da associação, né? Sou advisor de um fundo de investimento aí para a construção, em Constex e Proptex, né? Então, aí eu tenho aí o blog, sou investidor, eu tenho uma empresa de consultoria chamada Texta, né? Tem um segmento aí também de desenvolvimento de negócio no segmento de construção. Fui CEO da Construliga, que é uma plataforma digital também aí no segmento de construção civil bastante relevante, né? E aí eu tenho uma experiência de marketing aí e arte comercial, empresas como Uma, Mil Solares, Tecnogera, Lafarge Holcim e HTB Rotif do Brasil, né? Então, vou seguir aí com a apresentação do Miguel, né? O Miguel aí é um engenheiro aí que tem doutorado em engenharia civil também, ele tem experiência aí de mais de 15 anos no dimensionamento e execução de formas e escoramentos, né? Então, aí, tanto obras aí de edificação como obras aí de infraestrutura, obras industriais,
né? Ele atua também hoje, além de um associado nosso, que é a SH, uma empresa bastante tradicional do setor aí, também como docente universitário, né? Então, ele dá aula hoje também no segmento aí de estrutura. Então, o Miguel tem bastante experiência nisso, vai contribuir bastante conosco aí, representando aí a nossa associação de formas escoramentos. Luiz Aurélio, que deve estar entrando na sala a qualquer momento, também é um velho conhecido de muitos de vocês, provavelmente, né? O Luiz aí é um engenheiro civil formado em 1983, né, pela Universidade, Escola de Engenharia de Volta Redonda. Ele é um instrutor aí da TQS há muito tempo, desde 1994, né? Então, que aí é uma das empresas aí líder no setor aí de software para cálculo de software de engenharia estrutural, cálculo estrutural, né? Ele já fez instrução de mais de 100 cursos aí, até de concreto protendido, em várias localidades do país, né? Então, trabalhou com o professor Augusto Carlos Vasconcelos, que é uma referência aí nacional aí na avaliação de projetos de estrutura, aí desde 95 a 2007, né? Tem mais de 700 projetos de avaliação estrutural aí, então, com grandes players de mercado, né? Destaco aí o Odebrecht, Cirela, W Torre, Rotif, Camargo Correia, Recontec, Iven, Lúcio, etc., né? Ele criou a CIS Engenharia, né? Então, contra essas avaliações aí de edifícios, somando mais de 10 milhões de metros quadrados construídos, né? Então, ele tem mais de 180 projetos aí, de edifícios protendidos. Ele também é membro diretor, vice-presidente da BES desde 2015, né? Na área de tecnologia e qualidade. Okay? Então, Luiz Aurélio aí vai contribuir bastante, agradecer aí o nosso evento, né? Olhando aí o assunto reescoramento sob o ponto de vista dos calculistas, né? Falar um pouquinho também aí do meu amigo aí Pedro Quelete, né? Pedro Quelete, engenheiro civil também, formado há alguns anos, né, Quelete, pelo Mackenzie, né, com uma sólida carreira desenvolvida em empresas aí de médio e grande porte, né? Então aí nos últimos 18 anos se destacou na gestão de projetos complexos, né? Então ele esteve envolvido em grandes obras aí. Então, aí, Four Seasons, REC Berrini, REC Sapucaí, dentre outros aí. Então, aí, sempre buscando as melhores práticas de construção, né, por meio de criatividade, inteligência de engenharia e gestão integrada aí de fornecedores e projetos, né. Então, ele tem uma atuação muito forte aí em soluções de engenharia de valor e inovação, né, com foco buscando sempre redução de prazo, custo, segurança do trabalho e qualidade, né. Então, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer desde já ao Pedro Quelete, ao Miguel Oliveira, ao Luiz Aurélio conosco aqui, né? E aqui no backstage aqui a gente está com o Jefferson, né? O Jefferson Carlos da Silva também, né? O engenheiro civil aí tem também formado em 1996, né? Tem uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, né? E trabalha há quase 30 anos no setor de escoramentos e formas aí. Atualmente ele é consultor de engenharia aqui da Brasf também, onde ele nos dá todo o suporte técnico aí nos assuntos aí que envolvem engenharia, desde o ponto de vista de projeto, assistência técnica, supervisão de obra, normas e etc. e tal, ok? Então, acho que eu vou começar abrindo o debate, abrindo a nossa conversa aqui, tá? Fazendo uma primeira pergunta aqui para o Miguel. Miguel, acho que, começando do ponto de vista das empresas fornecedoras aí de forma de escoramento metálico, né? Eu queria saber, que você contasse um pouquinho para a turma aqui que está nos assistindo hoje, quais são os pontos, ou os maiores pontos de atenção que a gente tem que ter no projeto de reescoramento ou escoramento remanescente e quais as informações que os clientes, que são os usuários, né, devem ser fornecidas pelo cliente calculista para a execução desse projeto, né? E aí, comente também se você tem alguma dificuldade, como é que esse processo é fluido, se tem muita fricção nesse projeto, se esse projeto anda de uma forma aí, se isso anda de uma forma fácil, tranquila, e quais são as intercorrências que isso pode trazer aí na execução de uma estrutura. Boa noite, Pandolfo, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Mais uma vez, segunda live. Que bom que temos um quórum interessante para a gente falar de um assunto que é muito complexo, como você já levantou ali, né? E para falar desse tema específico, fico feliz de ter sido convidado pela Brasf, representar a Brasf. Vou falar brevemente, seria desse conceito, né? O cliente, no caso, a construtora, hoje aqui representada pelo Quelete, nosso querido Quelete, com o embasamento do calculista, vai ter que fornecer qual é a carga de reescoramento que a estrutura deve resistir. Saber claramente se a estrutura permite desforma, ou seja, se ela é autoportante, necessita de algum escoramento. Caso contrário,
Se a gente não tem essas informações, o equipamento vai ter uma capacidade de carga inadequada e vai ser indicado para esse escoramento remanescente o equipamento de forma inadequada. Isso não é o aceitável, né? Lembrando que a gente conversou na live anterior, quem pôde participar, as lajes que ainda não foram ativadas, ou seja, não foram descimbradas, vão transmitir esses esforços para as escoras, que transmitem para as escoras das lajes inferiores e vão causar aí uma sobrecarga desses equipamentos nessas escoras, e dependendo dessa configuração da estrutura que está reescorada, ou está até mesmo como escoramento remanescente, vai transmitir uma sobrecarga para a estrutura, para a edificação como um todo, que não é o que a gente quer, né? A gente quer que a estrutura tenha sido projetada de forma, além de ser projetada, ser executada conforme foi projetada, né? Isso ficou bem claro quando o professor Luiz Aurélio levantou e mostrou que uma edificação com deslocamento em conjunto, né? A gente conseguiu ver a estrutura funcionar em conjunto, e se a gente não tiver esse escoramento definido de forma correta, a gente vai ter uma patologia futura ou até recente na estrutura, né? No tocante à dificuldade, as maiores dificuldades é conseguir um cronograma evolutivo que esteja parelhado ali com a resistência e elasticidade desse concreto, que é muito difícil, né? Determinar com maior assertividade a resistência, o FCK e a elasticidade do concreto, e ainda garantir que essa estrutura dos pisos de baixo, né, os pisos que estão abaixo, não recebam esse adicional de carregamento. Isso é muito difícil. E esse problema vai muito além do número de indenização, um valor de equipamento danificado, aconteceu algum tipo de danificou o equipamento. Existe um risco que é real de perda de eficiência e performance na estrutura. Isso é o grande problema, né? Então a gente precisa de um plano, e esse plano, esse estudo mais adequado vai garantir uma segurança para as pessoas que vão estar trabalhando ali naquela estrutura e para a segurança estrutural, para a estrutura como um todo, para evitar retrabalho, e com certeza muito mais econômico no pós-execução, né? Evitando aí patologia de médio e longo prazo que muitas estruturas podem sofrer justamente pela falta de assertividade dessas informações e, inclusive, uma retirada precoce do escoramento em função do crescente aumento de execução de vários pavimentos num mês só. A gente conversou aí várias vezes, dizendo que as estruturas antigamente se executavam 1, 2, no máximo 3 pavimentos por mês. Hoje a gente está começando a pensar, tranquilamente já começa a pensar em 4 por mês, e não é muito distante se pensar em 6 ou 7 pavimentos sendo executados por mês, né? Então, tem que ter muito cuidado com todos esses aspectos. A gente tem que levar essas patologias de médio e longo prazo, que às vezes não vão aparecer inicialmente, mas vão começar a apresentar seus resultados a médio e longo prazo. Perfeito, Miguel. Muito bom, cara. Muito bom. Ótimas colocações, ótima resposta. Eu acho que também ao longo da minha vida você tocou em vários pontos aí, né? Que eu tentando fazer atendimento para obras de médio e grande porte, onde eu sempre trabalhei, né? As empresas por onde eu passei, às vezes a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Até para conseguir essas informações básicas aí que permitiam o desenvolvimento de um projeto adequado, né? Então, assim, quantas vezes não faltava um ciclo vertical da estrutura? Quantas vezes a gente não tinha característica do concreto e a gente não tinha algumas especificações adequadas aí que permitiam a gente estudar adequadamente o reescoramento, os reescoramentos, e nos pediam preço, né? E nos pediam proposta, né? Então, realmente é uma situação bastante complexa, né? Que talvez aí, acho que o Kelete agora vai poder emendar um pouquinho numa pergunta que eu vou fazer para ele, vou mudar um pouquinho a ordem aqui da sequência, né? Talvez até alguns momentos que a gente passou pela tal juniorização da engenharia, né? E a obras de médio e grande porte sendo conduzidas aí, às vezes, por profissionais que não têm tanta experiência assim e não têm, às vezes, noção dos riscos que eles têm em suas mãos, né? E talvez tenham a preocupação apenas, talvez, de atender um cronograma, né, para a sua construtora ou para o banco ou para atender a sua medição, né? E esquecem das consequências, vou usar uma palavra boa, nefastas, que isso pode ter uma estrutura acabada, né? Então, assim, a gente pode ter aí patologias aí que tem reparo irreversível, né? Espessuras de revestimento que estão
absolutamente fora da realidade, né? Fora do custo, fora da necessidade, gerando desperdícios muito grandes, né? O pessoal tem aquelas máximas, né? A gente usava muito isso, né? Que assim, a estrutura de um edifício costuma pesar de alguma coisa aí como 15% a 20% do custo total da obra, dependendo do padrão, né? Dependendo da altura do edifício, do nível de acabamento, né? Ainda está com a promoção pesadamente nos outros 85%, nos outros 80% do custo, né? É muito interessante isso, né? Então, eu vou seguir agora aqui. Luiz, seja bem-vindo, meu amigo. Luiz teve uma intercorrência pessoal aí, tá aí, teve uma consultazinha, né, Luiz? A gente vai seguir aí contigo. Já vou aproveitar aqui. Eu ia passar o Quelete na frente, mas eu vou voltar aqui para a ordem original, Quelete, se você me permitir, né? Aí, voltando aqui para a sequência aqui original da nossa live, né? E queria também relembrar aí, a gente teve uma consulta aqui no chat. Se o áudio não estiver legal, a gente tiver alguma inconsistência, talvez por conexão de internet, essa live está sendo gravada, né, e a gente vai disponibilizar essa live, esse vídeo aí, para vocês aí nos sites, tanto da Abraço, como da ABS também, né, e vocês vão poder ter chance de fazer esse acompanhamento aí num segundo momento em casa, uma condição mais confortável de som, ok? Então, assim, seja bem-vindo, Luiz. Já fiz tua apresentação, né? Para quem não te conhece aí, já contei um pouquinho dos seus poucos projetos aí, né? Na área de estrutura, né? E eu acho que uma pergunta talvez a mais quente que a gente gostaria de fazer para você agora, Luiz, é assim: quais são os problemas, né? Que uma estrutura, né? E uma obra pode vir a ter, né? Com execução de um rescoramento ou escoramento remanescente, né? Mal formulado, né? Eu imagino que ao longo aí da tua vida profissional, né, você deve fazer isso todo dia, né? E deve ter participado de tantos projetos aí, onde você teve que talvez ajudar aí a gente ter essas patologias e a estrutura restabelecida para a sua função original, né? E alguns outros casos que talvez você tenha tido até uns casos mais graves, onde isso foi muito difícil, ou gerou ou impossível, ou talvez tenha gerado um custo impraticável para a obra, né? Mas conta para nós, Luiz, alguns casos aí, o que um reescoramento mal feito, né, pode vir a causar numa estrutura de concreto armado. Por favor. Bom, eu acho que a principal lição aí para o pessoal de estruturas que está nos ouvindo e até o pessoal de execução é que não tem uma regra padrão para a gente, em termos de período de execução, de escoramento, do número de pavimentos que estão escorados, né? E também aquela regrinha pelo modularidade também é furada. Muita gente quer fazer uma proporcionalidade pelo modo de elasticidade, mas no primeira live que a gente fez, ficou mais ou menos nítido aí, dentro das coisas que eu tentei mostrar, que você tem pilares, tem vigas e tem lajes. Os elementos mais deformáveis é que precisam ser bem escorados. Às vezes, por exemplo, você tem vãos curtos com vigas altas, porque são estruturas altas que tem que ter bastante rigidez nos pórticos. Então, ali é uma condição de escoramento diferente do que uma estrutura, às vezes, de 4 andares, que tem vãos altos, vãos de 10, 15 metros, né? Para ter dois paradoxos aí, vamos tentar distinguir, por exemplo, escoramento de projetos em alvenaria estrutural, onde a alvenaria sobe e são pequenos vãos, as lajes têm espessura razoável hoje em dia, de 10 ou 12 centímetros, ou seja, então você tem uma laje de 3, 4 metros de vão, com 10 centímetros, 12 centímetros de espessura. E aí o escoramento tem que ser um escoramento dedicado basicamente à laje. Não tem uma deformação do conjunto, né? Então, eu acho que nesse caso, até o ciclo de escoramento e outras coisas pode ser otimizado. Agora, vou mostrar para vocês um exemplo oposto, grandes vãos. Tá? Preparei aqui hoje de manhã uns slides
Posso mostrar? Deve, Luiz, deve. O Jefferson vai te colocar você como host, por favor. Não precisa não. Já coloca ele aqui. Cadê o Jefferson? Já entrou? Virou Não, host? ainda não. Pronto? Certinho? Agora sim, hein? Aqui já deu. Luiz, a bola está contigo. É. Um, 62, 45. Ah, tá legal. Tem alguém que está com o som aberto aí, hein? Estou ganhando 2, então? Estou ganhando 2. Estou ganhando 2. Aqui também é FTP. Quem está com o som aberto aí? O Jefferson não está fazendo Bom. isso, não. Bom, vamos lá. Só para retomar, né? Sistema de escoramento e de reescoramento remanescente, né? Então, mais ou menos essa ideia que a gente está tentando passar, e a semana passada a gente falou muito de reescoramento, que, pelo conceito que a gente passou, é você retirar a escora e colocar uma outra, né? E conclusão que isso aí deve ser feito, pelo menos na minha opinião estrutural, só numa condição de uma estrutura que já deu 28 dias nela, ela já está apta a receber apenas carregamentos para a qual ela foi projetada, e não para uma fase de escoramento que pode ter esforços danosos para a estrutura, né? Dependendo da condição que se estabeleça de conjunto de escoramento. Mas a gente, em muitos casos, o reescoramento é bastante útil, né? Como, por exemplo, você vai colocar dentro da sua estrutura um gerador, para qual a sobrecarga, que é um edifício com pavimentos de garagem, você vai botar um equipamento pesado lá dentro. Para você circular com esse equipamento pesado, você tem que reescorar a estrutura. Para mim, é essa a visão que a utilidade do reescoramento. Ou você vai ter uma ampliação, você também reescora todo mundo para continuar a execução dali para cima, né? E ciclos aí executivos, no mínimo, acho que o indicado, mais uma vez colocando, a gente tem 4 pavimentos escorados em vãos médios, tá? Vãos médios, não vãos grandes. E para exemplificar o que é vãos grandes, eu separei aqui um projeto que a gente está fazendo avaliação técnica, que é bastante interessante. É um empreendimento da Raire, na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo. Construção vai ser da Porto Ferraz e projeto estrutural é da SEC Engenharia. A estrutura foi concebida pelo meu falecido amigo Virgílio Ramos, e agora a equipe do escritório, liberado pela filha dele, está tocando a obra, né? O projeto em si. Então, vai ser um projeto muito interessante, com vãos de 28 metros e pilares em V, que nem chegam a ser retangulares, eles têm uma forma prismática aqui numa das faces. Se a gente olhar essa imagem aqui, vai ter que ter uma forma bem especial para isso. E mais, vai ter que ter um cuidado especial para a execução desses pilares inclinados, para a forma não abrir, né? Então, por mim, a forma tem que ter tirantes internos aqui entre um lado e o outro. Esse cuidado ainda não chegou no ponto do desenvolvimento do projeto, o qual a gente já tem a empresa de formas contratada, mas eu já fiz um pré-ensaio para eles, para informar para eles, é uma obra especial, vai exigir um escoramento muito especial. Esse pé direito aqui é 14 metros, para vocês terem ideia, né? E aí, mais uma vista aqui do modelo 3D.
O esqueminha vertical é esse aqui, ou seja, entre o térreo e o quarto pavimento ficam esses pilares inclinados. Esses pilares inclinados, para vocês terem ideia, uma das laterais nasce em cima da parede diafragma, Pedro. A parede diafragma está com 60 de espessura e a gente teve que aprofundar as lamelas para resistir à carga, que é bem alta, chega a em torno de 6.000 toneladas aqui nesse último V aqui da ponta, né? A estrutura é formada por vigas de boa altura, né, protendidas, e no quarto pavimento essas vigas têm 1,20 m de altura e nos demais ela tem 80 de altura. Tá? Concepção muito bacana do Virgílio. Tem mais ou menos esse jeitão, a imagem não está boa, mas aqui embaixo a gente vê que tem vigas, essa é a forma do quarto andar, vigas de 2,40 m por 1,20 m, ou 1 m por 1,20 m, 1,5 m por 1,20 m. Então, é uma carga altíssima. Pensando só nesse andar, para montar um sistema de escoramento desse andar, já é preocupante. Com 14 metros de altura, já vai exigir que as escoras tenham um travamento lateral bom e tenham uma capacidade alta, né, Alexandre? Então, a gente já chamou a empresa de formas para elas ficarem alertas e já pensando no sistema de escoramento. Mas, né, antes de chamar elas, eu falei, ó, vai ter que deixar tudo escorado desde a fundação. Lembrando que aqui nós temos 3 subsolos, térreo e esses 4 pavimentos. Então, a ideia, e a Jéssica, que a Proxista até incorporou, né, foi de a gente já fazer as fundações, já compactar o solo, já fazer um contrapiso armado para meter o escoramento em cima desse contrapiso. E os pavimentos inferiores, que eram em laje nervurada, eu até sugeri mudar para laje plana, exatamente para facilitar a projeção das escoras, ou seja, nunca que uma torre de escoramento vai estar com o pezinho na posição exata. Então, para a gente conciliar esse escoramento com os nós de uma laje nervurada, era muito difícil. Então, eu sugeri mudar os pavimentos do embasamento aqui para laje plana, exatamente para facilitar a sobreposição do sistema de escoramento, né? E aí eu simulei uma prévia, né? Eu fui fazendo modelos em situações da estrutura escorada. Como não tinha ainda as torres, eu modelei com barras verticais mesmo, conjunto de barras verticais. E eu tenho basicamente 2 modelos. Um que eu fui alimentando ele até o quarto pavimento, até descobrir que realmente tem que deixar tudo escorado do quarto pavimento até na fundação. E por que isso? Porque os pavimentos inferiores não estão sendo projetados para resistir à carga alta desse pavimento superior. Você vê a viga mais larga aí, ela pesa 4,8 toneladas por metro linear. Então, eu tenho cargas entre 3 e 4,8 toneladas por metro linear que não dá para descarregar num pavimento de laje plana com 22, 25 centímetros. Tá? Então, é por isso que, para você não criar uma estrutura muito pesada nos andares inferiores, por uma carga descomunal, o conjunto de escoramento é fundamental nessa fase executiva. Tá? Detalhe, esses pavimentos vão ser escorados, vão ser protegidos. Do quarto pavimento para cima vai ser protegido. Então, a proteção vai colaborar aqui muito, depois que a gente tiver concretado o quarto pavimento, para a execução dos pavimentos superiores. Então, tem esse primeiro modelo, que foi para analisar exatamente a carga que eu vou ter nessas escoras para passar no momento certo
para uma empresa de escoramento para desenvolver o sistema de escoramento dela, já sabendo o quanto que vai pesar para as escoras a estrutura, né? Depois a gente foi fazendo outros modelos, onde a gente foi implementando pavimentos, mantendo escorado 2 andares ainda da fundação até no sexto, né? E depois retirando essas escoras aqui para baixo e deixando esse conjunto de quarto pavimento já protendido, quinto, sexto, já resistir à carga dos de cima, tá? E para isso aí você tem que fazer uma análise a sobrecarga de projeto aqui, para vocês terem ideia, total é 550 quilos por metro quadrado. Então, não é 4,8 toneladas por metro, né? E aí eu fui fazendo uns modelinhos, simulando o sistema de escoramento, atuando sobre a estrutura. E aí eu obtive, para vocês terem ideia, nessa fase escorada, tá? Deixando o escoramento do quarto até o quinto pavimento, olha os esforços que surgem naquela viga frontal, essa viga que tem 2,40 por 1,20 ou 2,40 por 80, tá? Surgem momentos fletores altíssimos, tá? Então, o dimensionamento de armaduras passivas e ativas, né? Ou seja, armadura convencional e pretendida, vai ter que levar em consideração essa fase executiva, tá? Eu vou ter que verificar isso, né? Mas a proteção veio ajudar. Então, na primeira leva de proteção, a proteção está erguendo a laje e está sobrando uma parcela de momento fletor de quase 400 toneladas-metro aqui nos apoios, que as armaduras passivas vão ter que estar resistindo. É lógico que isso aí vai acontecer numa data que seja inferior a 28 dias, mas o concreto hoje em dia, que vai ser 45 MPa, já vai estar com módulo de elasticidade alto e a resistência do concreto também, por exemplo, aos 21 dias, já vai estar com, usando como exemplo 21 dias, que é uma idade anterior, já vai estar com a capacidade resistente bem boa para a estrutura. Então, a ideia é a gente encontrar esse ponto de equilíbrio entre as fases executivas, as datas ideais para você sair concretando um andar em cima do outro, e também pensar não só na armadura para resistir os esforços últimos de projeto, mas a armadura necessária para combater os esforços na fase de escoramento, fase executiva. Certo? Então, só resumindo aí, o que eu já disse, o escoramento deve ser mantido a partir do solo, que deve ser previamente compactado para resistir às tensões originadas pelo sistema de escoramento apoiado no solo. Isso lá na frente, com a empresa de formas, a gente vai ter que desenvolver um estudo para chegar, né, na quantidade de carga que chega no solo, para a gente distribuir essa tensão lá. De preferência, já deixar um piso armado. E por que um piso armado? Porque vai ter escoras, vão estar apoiadas sobre blocos de fundação. E uma outra escora vizinha vai estar apoiada sobre o solo. Poxa, vai ter uma deformação diferencial alta entre os dois. Então, você já tem que fazer um contrapiso para já tentar uniformizar as deformações na base dos escoramentos, né? E exemplificando as cargas das vigas protendidas, que são de 3 a 4,8 toneladas força por metro linear. Ou seja, esse é o extremo oposto do cuidado que a gente deve ter executivo com estruturas de vãos grandes. Não quer dizer que não, tem 28 metros.
mas tem 28 metros, mas as estruturas são todas projetadas para um patamar de deformação. O limite de deformação que a gente trabalha em projeto estrutural, que é o L sobre 350 para flecha total, ou L sobre 500 para flecha diferida, não pensa na fase executiva. Tá? Essa é uma falha de projeto estrutural que pensa só na estrutura como se ela tivesse intacta, niveladinha, e no instante seguinte alguém tira o escoramento e ela entra em ação. Não existe isso. O que eu quero mostrar com esses slides aqui, sempre esses diagramas, é que na fase escorada a estrutura já está sendo muito solicitada. Tá? Eu não tive tempo de comparar isso com os esforços no estado limite último, mas eu acho que, mais uma vez, eu estou perto dos esforços máximos de projeto. Tá? Bom, esses slides que eu queria mostrar para vocês. Tá? Só mais um exemplinho, né? Mais um chamariz para o pessoal entender a responsabilidade da execução da estrutura em relação ao resultado final da estrutura que foi projetada no mundo da fantasia, né? No mundo da gravidade zero. Não é verdade? Muito bom, Luiz. Muito bom, Luiz. Parabéns. Bela obra, belo case que você está mostrando para a gente, né? Uma solução aí emblemática aí, certamente que vai se destacar aí no skyline das obras comerciais de São Paulo, né? Mais um endereço como a Rebouças. Muito bacana. Então, lindo projeto. Parabéns. Esse prédio vai ser ali do lado daquela lojinha de brinquedo da PBK ali. Ali embaixo, perfeito. Muito bom. Um pouquinho antes da Faria Lima de quem desce, então, né? Perfeito, muito bom. Rebouças Mas hoje... Vamos voltar à nossa questão. Repete a questão aí, Alexandre. Acho que era bom a gente... Aquela questão pesada aí, né, Pedro? Isso, a questão basicamente que talvez você respondeu em parte, né? É a questão de quais são os problemas que uma estrutura aí pode sofrer com uma execução de um reescoramento mal formulado, né? Então, uma obra como essa é o que não pode acontecer, né? Mas, assim, talvez uma solução mais convencional aí, quais são as implicações aí, tanto em revestimento, fachada, patologia? Dá um overview aí que você já viu aí. Não. A estrutura pode nascer toda deformada, né? Isso a gente vê muita história, principalmente em casas, que o pessoal faz projetos de arquitetura auspiciosos, com grandes vãos, com grandes balanços, e a execução é feita de maneira tradicional. Então, já teve casos de, por exemplo, escoramento sobre o solo deformar. Tem outros prédios que apresentaram patologias gravíssimas aí. Tem um caso que eu não posso citar qual é a edificação, mas o prédio tem 5 subsolos, tá? Parede diafragma em todo o contorno. A fundação, a solução de estrutura para o subsolo foi laje plana. Em situação de projeto está boa, mas em situação executiva, como é um pavimento muito grande, foram criando fases executivas de concretagem que nem sobreporam um andar com o outro direito, ou seja, não pegou o cantinho da obra e subiu todo ele, não. Foram concretando conforme foram liberando as regiões, e ainda escoraram. Tem fotos, né, das torres apoiando sobre o solo. E o solo tinha sido feito fundação em sapatas grandes e depois jogaram um aterro e compactaram com o pé de carneiro lá, mas não deve ter ficado perfeito. E aí vem chuva em cima, bota o escoramento apoiado em cima do chão, botaram prancheamento bom, né? E aí foi subindo um andar, o segundo andar. Aí, quando você concreta uma faixa só de uma laje plana,
ela perde a continuidade com as vizinhas. Então, a estrutura já nasceu toda deformada, e está lá deformada. E mais, já com fissuras, várias fissuras que podem ter sido por solicitação em idades recentes do concreto, ou seja, chega lá 7 dias depois, já bota uma laje 25 em cima de uma outra, você já está criando uma puta carga em cima de uma estrutura jovem, né? E depois, com essa fissuração e essa deformação inicial, o que vai acontecer com o tempo? Na hora que desativar os tirantes, a laje plana vai ser comprimida. E quando ela for comprimida, já estando meio deformada, ela com o tempo vai deformando mais. É a história lá da flambagem, né? E com o tempo vai sempre... lógico que estabiliza depois que você tira os tirantes. Mas sempre você tem fase de chuvas que aumentam o empuxo hidrostático. Depois seca de novo. Nessas fases vai ter uma solicitaçãozinha a mais, que depois vai cessar. Então, não existe uma situação eterna de estabilidade nesse caso, eu vejo. Perfeito, muito bom. Luiz, esse é o tal efeito de segunda ordem na laje, né? Inclusive, eu até dou uma zoada aí, que eu tenho um livro Técnicas de Armar do professor Fusco, né? Aí o Pedro deve ter conhecido o Hugo da Rotif. Não, o coordenador da Rotif lá, é da sua época? Sim. O Hugo era aquele cara que ele botava todas as plantas assim numa mesa grande, subia na cadeira e ficava olhando para entender o projeto, né? Isso nos anos 90, né? E depois, nas reuniões, ele chegava e falava, não, abre aí a folha 286 aí, ó. Ninguém conhecia, ele sabia qual era a folha do projeto. E a mesma coisa tem no livro do Técnicas de Armar do Fusco, que ele, na página, eu falo que é para 254, não tenho certeza não. Mas ele diz que o processo de ruptura em edifícios que a laje faz parte da estabilidade global, o processo de ruptura não pode ser utilizado, né? Exatamente porque você já está simulando que a laje já está num grau de fissuração elevado, né? Já formou as charneiras plásticas, então ela já está já está deformada e já não está resistindo como diafragma rígido, né? Perfeito, Luiz, perfeito. Obrigado. Quelete, o Luiz me mostrando esse primeiro pé direito aí nesse átrio aí dessa obra de 14 metros aí, me lembrou daquele desafio lá da Berrine, né? De 20 e poucos metros, logo umas toneladas de escoramento que ficaram ali presas um bom tempo ali, né? Bons tempos aquele, né, Quelete? Exatamente. Me lembrou. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, os colegas. Agradeço o convite do Pandolfo. E eu queria, antes de você me fazer a pergunta, eu queria fazer um à parte aqui. Já os dois professores já deram à parte, o Miguel pela SH e o Luiz pela CIS. E ele mostrou um caso muito interessante. Eu não tenho essa vivência teórica, eu tenho a minha vivência prática de execução de obras de grande porte, mas ele trouxe um assunto à tona aí que eu acho que valeria a pena a gente estressar ele um pouquinho, porque ele colocou uma obra que já tem um projeto em execução, ele já está na fase de verificação, a construtora já está embarcada e, com certeza, o investidor já deve ter fechado o contrato com todo mundo. E a gente está diante de um mega problema. Quer dizer, o pessoal que orçou
eu tenho a certeza absoluta, aqui eu posso dizer e assinar embaixo, né, que eles não têm esse conhecimento para chegar num ponto, como o Luiz Aurélio colocou, desse volume de escoramento que precisa para uma carga dessas. Inclusive, chegar ao terceiro subsolo, fazendo um piso de concreto armado, que não sei se vai ser o definitivo, mas pelo menos vai servir como base, mas a quantidade de cimbramento prevista para poder atender um projeto dessa envergadura coloca em risco um contrato. Essa é a realidade dos fatos. É isso que eu queria abordar aqui. Eu, como gestor de contrato, posso ter participado de muitos orçamentos e eu tive essa oportunidade. Pouca gente conhece, mais ainda que a hora que você vai fechar um orçamento, vai ter gente dizendo que não precisa ficar reescorado isso até o sexto pavimento, porque não há necessidade, o pessoal vai estar olhando o custo. E aí nós vamos de encontro ao que o Luiz Aurélio falou. Aí, como é que fica a estabilidade do prédio? Esse cimbramento não é para qualquer empresa. Os pilares, eu fiz alguns pilares desses aí inclinados no B32 do Birman. Então, eu sei o que é esse tipo de trabalho que o Luiz está chegando, ele está embarcado agora. A minha pergunta e aí para entrar depois numa futura discussão, quem vai pagar essa conta? Será que a construtora previu tudo isso? Tem um corpo técnico, sem se desfazer da Porto Ferraz, não os conheço, mas o Luiz trouxe um bom exemplo, eu acho que isso aí é uma coisa importante, né? Todo mundo está sabendo o que vai encontrar pela frente, porque o gestor ele recebe um pacote, muitas vezes pouco participou da elaboração do orçamento, ou participou em algum momento que tinha um momento para dar uma olhada, aí faz uma leitura em diagonal de todos os assuntos, não envolve nenhum calculista para olhar, falou com a filha do Virgílio, estudou esse assunto dessa maneira. Eu duvido que a turma do Virgílio tenha o conhecimento que o Luiz está trazendo para eles nesse momento. Então, agora tem, Pedro. Agora já. Mas aí eu tive uma dificuldade de fazer o pessoal enxergar, mas agora o pessoal acho que já entendeu. Mas eu acho que esse movimento que está sendo feito aí pela Abrasf, pela ABS, eu acho que isso é aquilo que eu falei na nossa primeira live. A gente tem que olhar, e quem está orçando, ele tem que saber que precisa estar embarcado, tanto com o calculista, com o consultor, se não está, tem que chamar ele, principalmente. Não vamos falar de obras de menor porte, que não tem tanta necessidade, mas o engenheiro calculista e a empresa de cimbramento tem que estar junto, e o consultor de concreto, que é uma figura importante nesse processo todo, na hora da definição, de estar conversando com o calculista, na determinação tanto dos módulos como das resistências do concreto. Então, eu gostei muito do que você apresentou. Eu acho que todos esses que estão nos ouvindo, eu acho que tem que ter alerta. Tem gente de cimbramento, tem gente de cálculo estrutural, mas tem gente de execução aí. E eu acho que é muito importante, principalmente, equipe de orçamento está bem assessorada, e uma equipe sênior de engenharia, que nem você para convencê-lo, você deve ter gasto algumas horas e alguns dias de trabalho com esse pessoal. E, mesmo assim, eles vão te questionar, porque vão dizer que você está com medo de executar a obra com menos cimbramento, não há necessidade. E aí é que você diz, a hora que surge a patologia, aí quem é que vai pagar a conta? Vão ficar escondendo? Vão ficar botando para debaixo do tapete? E a patologia, ela vem para ficar. Você sabe que você executa, tem um problema
de patologia, você vai levar para o resto da vida da estrutura ela consigo. Algum dia vai voltar outro problema em outro lugar por conta do que você colocou. Eu acho que gostei muito do que você falou, eu acho que foi muito didático, muito bem apresentado. Eu acho que é um ponto de atenção aí, Pandolfo, Miguel, você, Luiz, que eu acho que isso tem que estar muito bem divulgado para todo mundo, para os riscos que as obras correm e não se estudando esse tipo de coisa. Como você falou, aí estão colocando o cimbramento em cima de um quinto subsolo de garagem, que o cara pega um compactadorzinho daquele sapo, aí chega o mestre de obra, o engenheiro dá uma passadinha lá, não, está tudo certo, bota um lastrinho de brita, aí faz um concretinho por cima, e aí? Quem segura a tua estrutura depois? Já imaginou viga de 1,20 por 2,40, viga de 1,20 por 1 metro? Quer dizer, é uma mega estrutura. Então, eu gostei disso aí. Desculpa a parte aí, o Pandolfo, de estar colocando esse tema. Não, perfeito. Mas eu vejo isso como um sinal amarelo para quem executa estruturas pesadas de concreto armado, não só em edificações, em qualquer lugar, em indústrias, Eu acho que o principal recado, não, Pedro, o principal recado é o seguinte: não tem regra, tem que estudar, cada obra tem que ser estudada. Agora você falou a coisa certa, né? Que você foi aluno do professor Vasconcelos na vida prática, e eu que eu respeito muito ele, não adianta, não tem regra prática, mas tem que ter a regra, que você tem que buscar a solução da regra, né? Então, tem o problema, tem que ser, não pode deixar com qualquer um, principalmente obras desse naipe que você colocou. Nessa magnitude, né, Quelete? Quelete, você colocou bem o assunto quando você falou dessas questões de orçamento, né? Eu vou falar algo em nome aí do Miguel, que está representando o Abraço aí, mas você imagina os casos que também não aparecem para os nossos associados estudarem estruturas com esse grau de complexidade, e o engenheiro de obra aparece com um caderno de custo que não tem nenhuma previsão de nada disso. E aí a empresa fornecedora tem que fazer um milagre para poder falar, olha, sabe essa laje aqui? Vai ter que ficar 90 dias reescorada. Sabe por quê? Feita de trás para frente. Você vai começar a carregar a proteção, estudar, e isso não está previsto. Ele tem um custo que não comporta esse fornecimento todo, né? E por não ter sido previsto nessa fase de orçamento e pré-construção, né, Quelete? Acho que no final, a conta acaba sendo feita de trás para frente. É isso que eu estou falando. Normalmente, o gerente do contrato, o gerente do negócio, vai lá, dia do kickoff, né? Aí participou um pouquinho da elaboração da proposta, ele recebe lá o caderninho todo do que foi orçado. Será que entraram nesses detalhes todos? Eu estou assessorando aí uma empresa num empreendimento também de porte, que nós estudamos a estrutura por 6 meses. Por 6 meses. Então, não só a parte do cimbramento, como da execução do número de lajes que a gente está querendo diminuir para 5 dias. Quer dizer, um ciclo que hoje, a gente, que nem você falou, né, é 15 dias, era 15 dias, passou para 10, aí passou para semanal, a Cirela colocou como semanal, agora estão diminuindo para 5, 4, e aí é assim que vai ser, e nós temos que dar uma solução, né? Porque a estrutura em si não vai conseguir segurar toda essa carga. Mas é muito importante esse estudo, e se tiver o tempo, porque normalmente é o que você diz, você embarcou no meio da viagem, né? O pessoal viu que era um problema, aí chamaram, vamos chamar alguém que entende do assunto para dar uma olhada, porque isso aqui não é uma coisa tão simples assim, né? Eu acho que deve ter sido isso, ou fazer uma verificação estrutural, mas normalmente é isso, tem que ter tempo, tem que participar, olhar os custos, não adianta inventar que depois uma estrutura de grande magnitude, você não faz milagre, você pode remediar, mas não consegue
não consegue fazer a coisa de maneira correta. Não tem caminho fácil no final da história, né, Quelete? Não tem caminho fácil, não tem atalho, né? Não tem atalho. Quelete, você hoje que está contratando, né? Você contou para nós aí que você está envolvido no processo de pré-construção de um grande empreendimento aí, aqui na cidade de São Paulo. Você deve estar encontrando aí, assim como vários colegas aqui que estão presentes na sala, né? Então, construtores, fornecedores, né? Um mercado bastante aí aquecido e sobredemandado aqui, principalmente na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, né? Então, isso a gente já começa a ver aí alguns movimentos, inclusive, de uma inflação de demanda por alguns preços aí, seja de aço, asfaltos aí, de cimento, concreto também, né? Essa coisa toda aí, reflexo de número bom de vendas, aí, tanto no mercado residencial como no mercado comercial aí, provoca impactos aí importantes no mercado fornecedor, né? Em todo o supply chain, né? No tal procurement das obras aí, né? Como é que você está vendo isso, com essa sobredemanda ainda ter que atingir ou atender todos esses desafios aí, né? E isso a gente pode também levar até para o consultor de concreto, como você falou, né? Assim como os calculistas, isso tudo acaba criando um tensionamento nas estruturas de fornecimento das obras, né? Que também vem a complicar, né? Vem a complicar essa boa engenharia, essa possibilidade de ter prazos alongados para estudar os projetos, né? Equipes enxutas, equipes talvez júnior, né? Como é que você vê isso, Quelete, nesses desafios grandes aí com a tua experiência? Olha, eu vejo da seguinte maneira, isso não é a primeira nem a última vez que vai acontecer no nosso mercado, né? Principalmente quem é mais antigo como eu, a gente já passou por muita montanha-russa. Então, a gente tem períodos muito bons, depois a gente passa por períodos bastante magros, e hoje nós estamos vivendo um momento que, por conta do dinheiro que está muito... A nossa taxa referência aí de juros está muito barata, que eu não sei até quando também, que tem uma sinalização muito ruim no mercado, né, de aumentos aí que eu não sei se isso vai ser por um período pequeno ou se vai ser maior, e aí a gente tem certeza absoluta, principalmente por quem passou períodos de inflação elevada, que esse é a pior coisa que pode acontecer. Então, isso está demandando que todo mundo pegou o dinheiro que tinha e está indo para o mercado imobiliário, e está investindo no mercado imobiliário. O que está acontecendo? Essa demanda aí já vinha ela aquecida, a pandemia fez com que diminuísse um pouquinho a demanda, o andamento das obras, mas aí retomou-se e a coisa vem a galope, porque os lançamentos estão sendo um sucesso, muitas empresas trabalhando, principalmente Minha Casa Minha Vida. Hoje tem novo conceito de moradia aí, de várias empresas que estão fazendo os lofts, os apartamentos menores. Quer dizer, hoje tem uma variação muito grande, e inclusive também apartamentos de alto nível, luxo, com 300, 400 metros quadrados, que continuam lançando, porque os ricos estão mais ricos, com toda certeza, né? E também estão querendo tirar os investimentos deles, não todo, mas carregando um pouco para fundos imobiliários, e isso aí eu acho que tem um futuro. Agora, a demanda tá bastante preocupante, porque com essa demanda toda, todo mundo, o que fez quando aconteceu a pandemia? Todo mundo se desfez daquilo que estava em estoque, né? Então, desligam um forno da fábrica de cimento, desligam um forno da siderurgia, o pessoal lá para uma linha de produção da linha de PVC, e todo mundo foi tomando as medidas, logicamente se adequando. Isso durou de março até junho, mais ou menos. Em junho, eu falo, bom, as obras não pararam, o pessoal perdeu o medo, foram para a frente de trabalho, tomando
tomando os cuidados necessários e as obras foram evoluindo. E o mercado está muito demandado. Então, com todo mundo que você fala, você vê muita dificuldade. Você vê dificuldade, começa com mão de obra, que você já começa a ter dificuldade, tem muita. Os bons profissionais, eles estão colocados. Agora, você vai achar no mercado um mundo de gente que saiu das empresas e está esperando a possibilidade de retorno. E hoje tem essa possibilidade de você contratar muita gente em part-time, né? Eu acho que essa é uma evolução que não sei se veio para ficar, mas eu acho que é uma evolução que eu acho que pode ser uma boa solução para o futuro. Então, tem gente que tem, mas os bons estão com toda certeza colocados e você vai pegar a gente. E, consequentemente, os ganhos, salários, eles tiveram também um impacto, uma redução bastante considerável. Então, aí voltando para os fornecedores, o problema hoje começa, você vai fazer uma obra, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ter que fazer um movimento de terra e vai ter que fazer estou falando em obra desse tipo que a gente está falando. Então, vai ter que fazer a parede diafragma. Você vai falar com todos os fornecedores, todo mundo vai dizer, não, eu estou com todos os meus equipamentos ocupados. E você tem que me dizer quanto você precisa para eu botar um pininho lá de ocupado ou na minha parede para dizer se eu consigo te atender ou não. Então, começa aí o problema. Aí o aço. O aço não tem programação, porque hoje você trabalha com aço cortado e dobrado. E ninguém consegue te atender numa demanda de 300, 400 toneladas por mês. Mesmo que você faça hoje, se for para siderúrgica, você vai ter uns 60 dias para conseguir a primeira remessa. E eu não sei, é um problema bastante complexo. Cimento com muita dificuldade, as concreteiras com muita dificuldade, o aço com muita dificuldade, o alumínio. Não estou nem falando de preço, porque o preço hoje você não consegue um preço. Muita gente tinha um preço referência de X, hoje virou 2X, 1,8. Quer dizer, como é que você pode fazer um contrato com alguém tendo esses riscos tão elevados, né? Não tem matriz de risco que possa levar isso em consideração. E você fala, bom, isso vai passar. Bom, vai passar, pode passar, não vai passar. A gente não sabe muito bem como é que isso vai ter continuidade. Mas eu acho que antes do primeiro trimestre do ano que vem, a gente não vai ter uma mudança nisso. E tem pressão e aumento, e continuam os aumentos. E aí é que vem o X do negócio. Como é que vai ficar a nossa inflação? Porque se isso sai do controle, para ter uma hiperinflação, de novo, que nós já passamos por isso, não é uma coisa tão simples. Isso desmonta qualquer país, a gente sabe muito bem disso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E voltando para as empresas de cimbramento, elas também estão com o mesmo problema, porque elas não conseguem. As grandes incorporadoras, elas estão com um volume enorme de lançamentos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Rio de Janeiro tem muito lançamento, Porto Alegre. E a gente vê que as empresas elas foram desovando os estoques e não foram repondo elas na mesma velocidade, porque ninguém poderia imaginar que o mercado poderia ter um boom desse tamanho num curto espaço de tempo. E esses empreendimentos eles vão até o fim, quer dizer, você vai ter um 21 demandado com toda certeza, porque tem muito lançamento em ordem, e provavelmente 22 também, né? Então a gente vai ter que conviver com isso. E obras de grande porte, eu sempre sigo a máxima que um
um amigo meu me fala, você estando com os melhores, você vai ter poucos problemas. Se você não tiver com as melhores empresas, você só vai ter problema. Então, construção civil, a gente sabe que é uma administração de problemas, a gente tem que antever tudo, principalmente no momento desses que a gente está passando, a gente tem que estar olhando com 60, 90, 120 dias para frente, ter parceiros que tenham musculatura e envergadura para poder atender as grandes obras, e fazer o melhor possível, fazer boas negociações, ter um head, porque não sei nem como administrar uma situação dessas. Eu me lembro que na época dos anos 80, que tinha aquela inflação que desandava no começo dos anos 90, você tinha os reajustes mensais que escondiam o problema e você podia continuar em frente. Hoje a gente sabe muito bem que todos esses aumentos que estão incorrendo, principalmente sobre as matérias-primas, né? Elas não, mesmo que você tenha um reajuste de 1,5%, 2% no índice de reajuste da construção civil, ela nunca vai acompanhar e vai cobrir isso aí. Então, esse é um problema que eu acho que todo mundo tem que estar olhando. Eu acho que o problema é bastante complexo. Tem que ter uma administração contratual para quem executa a obra atenta a esse ponto, porque uma hora a corda vai esticar para um lado e nunca estica para o lado do empreendedor, e sempre estoura no lado do construtor. Então, eu acho que tem que ter uma boa gestão, a gente tem que trabalhar com muito planejamento, saber exatamente quais são os prazos de entrega de todos os materiais críticos e também os não críticos, porque hoje tudo virou crítico, porque a gente não sabe até onde vai. Eu não estou nem falando em materiais de acabamento. O pouco que eu discuti de materiais de acabamento nesse projeto que eu estou dando um apoio, são todos materiais importados, todos embasados em dólar. Ninguém sabe se consegue trazer ou não consegue trazer, porque a Europa está de novo em lockdown, quer dizer, a gente não sabe qual é o futuro. Vidro, por exemplo, a gente não sabe. Tem uma fachada de 25 mil metros quadrados de vidro e a matéria-prima vem de fora. Será que vão conseguir atender? Mesmo tendo um cronograma que você tenha tempo para fazer, você já fica preocupado, que você vai ter uma fachada que tem que andar numa velocidade que se não tiver o vidro, o alumínio, as gachetas, o silicone, que são todos materiais importados e está tudo em dólar. Quer dizer, falava-se que o dólar ia chegar a 5,20 no final do ano, nós já batemos 5,80, hoje nós estamos em 5,40, mas é uma instabilidade diária, quer dizer, isso tudo em função da vacina, que eles dizem que vai acontecer. Mas e se não acontecer? E se aqui a gente tiver um segundo surto? Porque nem sei se o primeiro terminou, mas se vier um surto mais intenso, como eles estão fazendo, vai prejudicar novamente, vai afetar a produção, vai afetar tudo. Então, a minha preocupação é as empresas terem as equipes técnicas, vamos falar do escoramento e reescoramento, ter um material disponível na hora certa e ter um material de qualidade que possa nos atender. Mas esse é um panorama que, na minha opinião, eu acho que precisa ser olhado com muito critério. As construtoras têm que estar muito bem assessoradas, porque o mercado, a tendência nesses próximos 6 meses é que não vai ser muito simples, não. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição depois, se quiserem. Perfeito, Kelete. Muito bom, ótimas colocações, um histórico muito interessante e um apoiado também do mercado, que acho que vem respondendo muito aí
as demandas aí do nosso pessoal aqui, né? Dos projetistas, dos construtores, né? Dos consultores que estão conosco aqui, né? Eu queria agora que o Miguel nos ajudasse aí com a última pergunta, são 7h15, eu vou fazer essa pergunta para ele e depois para o Luiz. Pandolfo, peraí. Diga. Tem aqui no chat 2 questões, né? Sim, Luiz, eu vou fazer no final. Luiz, deixa eu fazer no final. Peraí. Deixa aí, vou desorganizar a casa. Peraí. Vamos tentar manter uma ordenzinha. Vou seguir o scriptzinho aqui. Por favor, Miguel, se você puder nos ajudar aqui, essa questão de caminhos e responsabilidades aí no escoramento no escoramento remanescente, no reescoramento, como é que fica essas questões de responsabilidade entre fornecedores, entre construtores, projetistas de estrutura? Como é que você está vendo isso aí e na experiência que você está tendo hoje na SH e nas empresas também da Abraço? Comenta um pouquinho com a gente, por favor, Miguel. É bem sucinto, Pandolfo. Com tudo aquilo que a gente já falou, né, a responsabilidade de tudo isso é da construtora, acho que isso já até ficou claro. A parceria, que tudo aquilo que a gente falou vai fornecer todo o embasamento para uma decisão da construtora. O caminho que a gente tem, o mais correto, é seguir um fluxo que a gente já apresentou, ou seja, procurar a empresa de escoramento qualificada. Não conhece uma, verifica junto com a Abrasf quais são as empresas que são associadas, porque a gente sabe que o barato vai sair caro. A gente não pode pular as etapas. O concreto precisa do tempo dele, isso não tem jeito. Faço minhas palavras que o Kellet levantou, planejamento é necessário. Sem planejamento, não tem jeito. Se você não procurar os seus parceiros e planejar, com certeza você só vai ter dor de cabeça, você só vai ter patologias, você vai projetar patologias, não tem jeito, né? Acho que todo engenheiro de campo quer que a empresa, que é especialista ali no forma escoramento, seja um padrinho da obra dele, conhece o equipamento, luta pela solução desenvolvida, né? E a gente sabe que o engenheiro estrutural possui a voz-chave para avaliação estrutural na fase construtiva, conhece a necessidade da estrutura. É o engenheiro estrutural que tem essa voz. A gente tem que dar a voz a ele. Também, às vezes, a gente não permite que ele tenha a voz, às vezes não chega aos ouvidos dele, né? Não é mais possível permitir que patologias sejam verificadas e para solucionar posteriormente. Eu vou executar, vai acontecer o problema, depois eu vou procurar o Luiz, depois eu vou procurar o Kellet, depois eu vou procurar a Abrasf, o Miguel, para solucionar esse problema. A gente tem que se antever ao problema e dar a melhor solução possível, né? Com todo esse planejamento, ainda assim pode acontecer problema, mas a gente vai estar amparado, sabendo como é que a gente pode solucionar esses problemas. Principalmente, eu queria falar para os alunos, quem está se graduando, está assistindo a live, já assistiu a live, vai assistir depois, aquelas pessoas que estão começando a planejar suas obras, aqueles que já têm 10, 20, 30 anos também, que às vezes não tiveram esse panorama que a gente está apresentando, a gente está tocando em vespeiro, né? A gente está falando de responsabilidade, está falando de uma coisa que é um pouco obscura para todo mundo, mas a gente está conversando para tentar dar luz a um pouquinho disso daí, da opinião de todo mundo. Não tem todas as informações, procurem as pessoas que têm. Vai entrar em contato com seu desenvolvedor de forma em escoramento, vai entrar em contato com o seu analista estrutural, vai sentar com ele, esse é o problema, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema antes que ele aconteça? E se acontecer qualquer tipo de problema que pode acontecer, o Kellet levantou bem, a gente é solucionador de problema, se acontecer, mesmo com todo o planejamento, pode acontecer, a gente vai estar seguro para tomar uma decisão da melhor forma possível, né? A responsabilidade é essa que foi dita, mas ele precisa do amparo de informação de gente qualificada, de gente que conhece, não é só mais locação de equipamento, acabou isso, é engenharia. Você não loca mais equipamento, você tem o equipamento em parceria com a engenharia. É isso que todo mundo que está tocando a obra agora precisa. Ninguém contrata um engenheiro estrutural só porque ele é mais barato, você contrata ele porque ele é bom, ele vai resolver o seu problema. Como eu falei, o barato sai caro, aquele ditado popular que vale de verdade. Perfeito. Muito bom, amiga, muito bom. Eu queria fazer um comentário aqui em nome do Paulo Karasik. O Paulo fez um comentário aqui no chat já faz um tempinho, que ele fez uma lembrança interessante, né? O Paulo Karasik, da PBC Engenharia, né? Que hoje ele trabalha com consultoria e em execução de estruturas, aí, acompanhando muita obra de parede de concreto, com solução trepante, né? Experiência grande aí em forma e escoramento.
fez um comentário interessante. No caso de alvenaria estrutural, não podemos esquecer também que poucas horas após a concretagem, já existe uma grande sobrecarga devido aos pallets de blocos do pavimento a ser executado, né? Então, uma laje aí com concreto bem jovem, né, que já começa a ser carregado precocemente, né? Tem uma pergunta aqui também aí do Fernando Miller, da GPA, né? Então, ele comenta de um empreendimento, eu acho que vou pedir para o Luiz Aurélio me ajudar, se é possível, né? Ele pergunta assim, né? Estamos atualmente com uma obra de alto padrão, 4 torres e lajes de 3.000 metros quadrados. Ó, bem grande, então, né? Adiantamos o ciclo de concretagem e antes dos 28 dias, né? Onde temos 1 mais 3, ou seja, sugestão de reescoramento, né? Eu entendo que seja uma laje escorada e 3 reescoradas, né? E aí ele perguntou, com esse prazo, é necessário aumentar uma laje a mais de reescoramento? Dá para a gente responder isso para ele, Luiz? Dá para a gente falar alguma coisa para ele com isso? Luiz? Meu mouse aqui. Meu mouse está gago. O mouse está com o botão esquerdo gaguinho. Então, o Fernando, eu estava doido para querer saber mais que laje é essa de 3.000 metros quadrados. Puta laje, né? Essa laje é enorme. Então, deve ter grandes vãos e merece um cuidado especial. Não sei como que é o projeto estrutural, não sei como é que é a deformabilidade dele. Esse merece ser estudado, tá? Se quiser, manda para nós aí depois que a gente dá uma olhada para você. Mas não só a estrutura em geral deve ser estudada, não só o problema dos ciclos de escoramento, né? Perfeito. Acho que ele teria que estar fornecendo mais dados para a gente poder responder para ele, né, Luiz? Pô. Porque talvez ele tenha, a pergunta do Fernando talvez tenha sido na simplificação da quarta laje não tá antes dos 28 dias de maturidade, né? Então aí algo assim, né? Porque eu imagino que o pessoal de obra que é uma prática muito comum, né? Pensar sempre no ciclo de 28 dias, né? Que é o famoso FCK 28, FCK A28, né? Que estaria, entre aspas, deixando o concreto com capacidade resistiva, se é que eu posso chamar isso, Luiz, me perdoe se eu cometi aí né? Se isso deixaria a laje suficientemente importante para poder liberar esse escoramento. Acho que essa foi a pergunta dele nesse sentido, né? Não, mas pelo menos o ciclo dele já está com 4 lajes escoradas. Mas 4 lajes escoradas o sistema próprio para até 7 metros de vão, né? Não deve ser o caso dele. Ninguém ia fazer 3.000 metros quadrados com 7 metros de vão. Deve ter um vão enorme aí. Não, interessante. Aliás, 3.000 metros quadrados você já fez, Kelete, num edifício? O último... Ele fez no REC Sapucaí. 5.000 no Sapucaí. Não, mas não era um pavilhão, não era um setor só. Não, eu dividi em 4 setores, mas 5.000 metros de laje. Era uma laje de 5.000, né? Aquela obra lá do Rio, lá também, que era para a Petrobras, também tinha 4.000 metros. Mas a única obra que... Eu lembro que um negócio assustador que me mandaram para alçar, para fazer avaliação técnica. Um projeto, o cara falou, tem 100.000 metros quadrados. Eu falei, 100.000 metros quadrados? Quantos andares tem? Daí o cara falou, 22. Eu falei, como tem 22.000 metros quadrados? 22 andares tem 100.000 metros quadrados. Né? Daí falou, tem 4.000 por pavimento. E essa obra era o CNU 4, aquele prédio lá da Ponte Estaiada ali. Né? Que foi projeto da JKMF, né? Sueli do Mário Franco. Perfeito. Vem ao caso também uma situação, agora que é um exemplo, eu não sei para quem não pôde assistir, eu fui convidado a semana passada para mediar também uma participação de uma live de uma obra internacional, né? Uma obra que chama Qatar Towers, né? Que está sendo construída em Lusail. Para quem não sabe, é uma cidade 100% nova, né? Planejada do zero, construída ali no Catar, a 25 quilômetros da capital Doha,
né, que vai sediar a final da Copa 2022, né? Então, é uma torre que tem 211 metros de altura, né? A estrutura dela está em execução, e a palestra foi feita pelo fornecedor de concreto usinado, que é uma empresa chamada Smith Red Mix, né, Smith. E aí eu perguntei para ele, ao longo das apresentações que ele foi fazendo, né, como é que era isso, como é que era as interferências, quem participava. E muito na linha, né, ele colocou, pelo menos aí, todos os stakeholders que a gente levantou, né, inclusive, nesse caso aí no Catar, de fornecedores e consultores internacionais, né? Então, projetistas, consultores de concreto, engenheiros de estruturas, né? Arquitetos, então, pessoal aí, para poder enfrentar um desafio desse, de uma obra com essa complexidade, né? Numa cidade nova, com dificuldade de suprimento de concreto, 45 graus de temperatura, bombeamento a 200 metros de altura, falta de brita, uma série de complexidades, né? Mas muitas dessas questões que a gente levantou aqui, ele comentou também, né, que numa obra desse vulto, dessa complexidade, foram levantadas lá por eles, lá no Catar. Então, isso aí faz parte daquela Concrete Show Experience, né, que é aquela feira famosa aí que a gente sempre participava e sempre visitava. Esse ano, infelizmente, não teve. A feira virou uma feira virtual, né, e onde a gente teve uma série de palestras aí que foram transmitidas gratuitamente ao longo da semana passada por 3 dias. Então, quem quiser conhecer também, dá uma procurada, Concrete Show Experience. Tem uma série de palestras bem interessantes lá que podem ser de interesse de vocês. Bom, pessoal, são 7h27, a gente não tem mais pergunta aqui. Eu queria agradecer a participação de todos aí ao longo dessa noite, desse final de tarde, início de noite aqui. Em nome aí da Abrasf, né, agradecer ao Miguel, que nos ajudou sempre aí, como um dos nossos membros técnicos aí, do comitê técnico aí para discutir com a gente, né? O Pedro Quelete, da Quelete Engenharia aí, profissional aí com longa experiência, grande conhecimento aí, que sempre compartilha de forma muito generosa aí com todos os seus pares aí, a sua experiência de obra aí ao longo de... Posso falar a idade, Quelete? 40 anos de engenharia, posso falar? Pode. Não tem problema, né? Então tá Deve. Bom. Devo, né? E ao Luiz Aurélio também, né, que em nome da ABS, né, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, né, vem representando o ABS, escritórios de cálculo, aí, que vem também nos ajudando tanto aí no fomento dessas discussões técnicas. A gente vai fazer outras lives, a gente vai ter outros tópicos que estão sendo aí trabalhados e desenvolvidos, né? Esse tema aí de reescoramento é um tema aí bastante relevante, bastante grande, que, né, suscitou aí uma série de dúvidas e discussões, né? A gente não pretende ser conclusivo aqui em nenhum momento, né? Eu repito aí que esse vídeo hoje, essa apresentação está sendo gravada, tá? E vai ser disponibilizada no site para vocês aí. Quem quiser manter essas informações, os chamados aí através de e-mail marketing, peço que faça o cadastro tanto no site da ABS como no site da Abrasf, né, que vai ser informado aí das nossas lives, dos nossos eventos. A gente vai ter, como eu disse aí, outras discussões relevantes, né? Já tem algumas sugestões que foram dadas aqui no privativo que a gente vai estar enfrentando, ok? Pessoal, então desejo aí boa noite a todos, agradeço mais uma vez a presença de todos, que seguraram com a gente aí até as 7h30 da noite aí, e boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Pandolfo. Luiz, Boa Quelete, noite. Obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Pela participação. Obrigado pela presença dos que nos ouviram. Valeu, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Miguel, Pandolfo. Obrigado. Cadê o Pandolfo? Grande abraço, Quelete. O Pandolfo que tem que gravar aí, ele está com a